O Alexandrino sempre tratava isso como uma doação. Ele nunca tratava isso como uma propina, né? Nós entendíamos que era como propina, mas a empresa sempre tratou esse assunto como doação. Mas foi feito doação eleitoral registrada? Não. A Braskem repassava esses valores ao senhor como? Olha, eu recebi esses valores no exterior. Algumas vezes foi pago valores em reais no meu escritório, da mesma maneira que foram pagos pela Odebrecht. Havia uma distinção dos valores que eram da Braskem e os valores que eram pagos pela Odebrecht? Era totalmente separado. Não tinha, uma coisa não tinha vínculo com a outra. Nenhuma. E essas doações eram da Braskem, tinham por base algum percentual também em cima de contratos? Olha, eu sei que inclusive eu já prestei depoimento com referência a isso e discutimos esse assunto, inclusive numa cariação com o Dr. Paulo Roberto Costa. Havia uma questão da NAFTA e existia um contrato muito grande na Petrobras com a Braskem na questão NAFTA. E sempre o PP deu apoio para que esse contrato fosse mantido. Mas isso lá desde 2006? Eu acredito que até antes. Como eu não estava no processo em 2006, eu só entrei no processo final de 2005, começo de 2006, mas eu acredito que isso já vinha de antes. E como que o PP dava apoio para que esse contrato fosse mantido? Através do José Janone e também através do diretor Paulo Roberto Costa. Os seus contatos sobre pagamentos da Braskem era somente o senhor Alexandrino, é isso? Somente o senhor Alexandrino. O senhor Rafael Ângulo Lopes trabalhava com o senhor? Ele trabalhava comigo e eu pedia que ele muitas vezes fosse até o Alexandrino com um envelope para entregar contas para que ele pudesse fazer o pagamento. Ele juntou no processo, não sei se o senhor teve oportunidade de ver, mas alguns Swifts que ele afirma que teria apanhado com o senhor Alexandrino. Ele entregava esses papéis? Olha, sempre ele levava um envelope lacrado e sempre me trazia um envelope lacrado. Mas ele levava o envelope lacrado com o quê? Com uma conta para que fosse feito o pagamento. E ele trazia envelope lacrado com o quê? Com o recibo do pagamento. O senhor guardava esses comprovantes de pagamentos? Na verdade eu nunca guardei, mas como era o Rafael que cuidava da contabilidade, então provavelmente ele tenha guardado esses documentos. O senhor sabe me dizer aproximadamente quanto que a Braskem pagava? Quanto que ela pagava? Tinha um pagamento periódico? O senhor pode me esclarecer isso? Como é que funcionava? Não, às vezes isso girava em torno de 3, 4 milhões de dólares ao ano, às vezes 5, às vezes 2,5. E por que tinha essa variação? Aí eu não sei lhe explicar. O senhor não sabe me dizer se isso era um percentual, então, em cima de volume de venda? Percentual eu tenho certeza que não. Mas e quem definia esses valores a serem pagos? Na verdade, isso a empresa dizia que podia contribuir só com esse valor. No processo aqui, anexo 74 do evento 3, foram juntados alguns desses Swifts, embora foram juntados pelo senhor Rafael Ângulo. Mas eu vou mostrar aqui ao senhor, para o senhor dar uma olhadinha. Se o senhor se recorda especificamente desses Swifts ou não se recorda. Se o senhor não se recordar, diga que não se recorda. Não, me recordo sim. Inclusive eu prestei um depoimento para o doutor delegado Mauati com referência a
a esses documentos. Esses eram SWIFTs, então, que eram apresentados como comprovantes de pagamentos? Sim, senhor. E sempre ele apresentava esses SWIFTs? Não necessariamente. Só quando não conseguia localizar os valores. Quem não conseguia localizar os valores? Para a conta que a gente indicava, às vezes a gente não conseguia localizar os valores e aí eu requeria o recibo para que eu pudesse, como eu não tinha o controle das contas, para que eu pudesse fazer esse recebimento. São 5 aqui SWIFTs, então teve mais pagamentos do que esses 5 SWIFTs? Sim, teve. Quantificar o número de transações? O senhor Não conseguiria? Não posso. Não quero dizer uma coisa que eu não me lembre realmente com certeza. Naquele primeiro extrato que eu lhe mostrei, que era da conta RFY, quando foi indagado o senhor no seu inquérito, o senhor mencionou que a vista dos SWIFTs foram montados, não esses SWIFTs aqui, aquele extrato do RFY, tá? Foram todas implementadas por meio da doleira Nelma Penasso. Não. Não? RFY é a conta do Leonardo Meirelles. Né? Não tem nada a ver com isso. Ah, não, perdão, esses SWIFTs aqui mesmo, que eu lhe mostrei agora, o senhor declarou que foram todos implementados por meio da doleira Nelma Kodama. Sim, senhora, excelência. E por que o senhor tem esse conhecimento específico? O que leva o senhor a fazer essa afirmação? Porque eu lembro das empresas que eram clientes dela. Que empresas seriam essas? Se o senhor quiser dar uma olhada. O Airways Indústrias, que é uma empresa na China, se eu não me engano. Que importava equipamentos para o Paraguai, eletrônicos. Depois aqui... é a Super NT PT Ltd, que também era uma empresa que mandava eletrônicos para o Paraguai através de lojistas que compravam equipamentos eletrônicos. E essa aqui, se eu não me engano, era de um cliente dela do Brás. O senhor pode devolver. E ela teria recebido esses depósitos a seu pedido? Recebeu o meu pedido e me entregou reais aqui. O senhor utilizava um aparelho BlackBerry? Sim. O senhor utilizava algum apelido ou nickname nesse? Primo. Eu vou lhe mostrar aqui um relatório 154 que consta no evento 1, anexo 22, do processo 502-4251, que é uma troca de mensagens. Vou lhe mostrar aqui. Deixa eu ver se reconhece. Sim. Foram mensagens trocadas com o senhor Alexandrino. Mensagens de amizade apenas? Sim. O senhor tinha um relacionamento próximo com ele? Olha, eu não posso dizer que eu tinha um relacionamento próximo com ele, mas eu digo que a gente criou um bom relacionamento de amizade. E eu tenho
carinho muito grande pelo Alexandrino. Eu acho ele uma pessoa muito correta. O senhor também se comunicava com os outros executivos da Odebrecht ou da Braskem via a BlackBerry? Olha, eu devo ter comunicado com César Rocha 2 ou 3 vezes através do BlackBerry Naruto. E com Márcio Faria só por telefone, nunca troquei mensagem com ele, que eu me lembre. Essa Naruto, isso era um apelido dele ou era algo que o senhor colocou? Como é, o senhor pode me esclarecer? Não, isso era uma... Quando eu conectei o celular que ele utilizava, que foi passado a mim para que eu conversasse com ele, quando eu conectei já apareceu o nickname Naruto. Ah, não foi o senhor então? Não foi eu que coloquei. O senhor em outros casos mencionou que o senhor deu o aparelho do BlackBerry para seu interlocutor. Nesse caso já era dele ou o senhor entregou também para ele? Não, nesse caso era dele. A denúncia se reporta a uma negociação do contrato de nafta da Braskem com a Petrobras em 2009. O senhor participou dessa negociação? Olha, eu participei de algumas reuniões entre Paulo Roberto Costa, Alexandrino e José Giannini. E depois que o seu José Giannini faleceu, eu não me lembro de ter feito reuniões com Alexandrino e Paulo Roberto Costa. Mas normalmente este acordo de nafta era tratado entre os técnicos tanto da Petrobras quanto da Braskem. Mas o senhor chegou a participar de discussões sobre os preços a serem praticados nesses contratos? Não, eu não cheguei de participar de discussões sobre preços nesses contratos. O que eu ouvia e que não que eu não entendo desse assunto, então o que dava para entender é de que o preço praticado pela Petrobras aqui no mercado nacional inviabilizava totalmente com que a Braskem produzisse, no caso, plásticos e polietileno, esse tipo de material. Por conta de preços que estavam totalmente fora de cogitação. E aí se buscava entre técnicos da Petrobras e técnicos da Braskem um entendimento aonde pudesse chegar num preço que fosse bom para as duas companhias. No meu entendimento era isso que se tratava. Uhum. E no âmbito dessa discussão também foi abordada a questão dos pagamentos de comissões por conta dessa negociação? Não, ali nunca foi abordado nada desse tipo. Sempre, como era de praxe, todo ano que a Braskem pagasse um valor em forma de doação, como ela dizia, e para nós em forma de propina. Então, todo ano, naquele mês, o mês seguinte, eu procurava Alexandrino para que essas doações, esses pagamentos fossem feitos. Por que não sei se ficou claro para mim, por que a Braskem fazia essas doações, por que ela pagava essas comissões? Qual que era o ganho dela? Isso, na verdade, sempre foi acertado com o seu José Giannini. Eu só peguei a esteira e continuei o que ele vinha fazendo. Mas o senhor não tinha uma ideia por que se pagava isso? Normalmente, no nosso entendimento, era por conta deste contrato que estava vigente com a Petrobras. No entendimento do Alexandrino e da companhia, eles diziam que isso era uma doação, porque não tinha por que pagar nenhum tipo de propina a respeito desse assunto. No caso dos contratos das obras da Odebrecht, por que eles pagavam? Aí sim, era uma coisa realmente combinada, era uma coisa que era combinada, era institucional isso, nas obras e nos contratos da Petrobras. Tá, mas elas empreiteiras que eu falo, que estava dentro daquela negociação. Mas no caso da Odebrecht, você sabe me dizer assim se
o senhor Paulo Roberto Costa fez alguma coisa para favorecê-las em superfaturamento ou em aditivo? Não. Em superfaturamento eu posso dizer que não. Em aditivos eu posso até dizer que tenha dado alguma ajuda para que esse aditivo andasse mais rápido dentro da companhia, mas não que tenha favorecido numa questão de superfaturamento ou que colocasse algum aditivo sem a necessidade e o devido valor do aditivo. Alguma vez a Odebrecht se recusou a efetuar esses pagamentos? Olha, a Odebrecht era uma empresa muito difícil de se tratar com referência a esse assunto. Presenciei diversas vezes reclamações do seu José referente ao Márcio Faria. Uma delas foi quando esse valor do comissionamento das obras do RENEST, que no caso com o consórcio Conest, esse valor era para ser de 45 milhões e no final acabou sendo 20 milhões porque Paulo Roberto Costa tratou diretamente com o Márcio Faria esse repasse ao governo do estado de Pernambuco. Sempre tinha uma encrenquinha com a Odebrecht. Sim, mas a indagação que eu faço, senhor, alguma vez eles disseram não vamos pagar a propina nesse contrato, ou de nenhum vamos procurar a polícia ou fazer alguma coisa? Não, isso não. O que eles faziam era pedir desconto e dizer que a obra já tinha sido ganha no aperto e que não tinha condição de pagar esse 1% e que ia pagar um valor. Para efetuar esses pagamentos, o senhor tem conhecimento se elas foram ameaçadas, se ela foi ameaçada, o Odebrecht, o Márcio Faria foi ameaçado? Não, isso nunca existiu. Nem com ela, nem com nenhuma outra empresa. Depois que o senhor Paulo Roberto Costa deixou a Petrobras, o senhor mencionou que o senhor ainda fez alguns pagamentos de ajustes anteriores, isso? Sim. Se recorda se esses pagamentos de ajustes anteriores também abrangiam pagamentos da Braskem ou da Odebrecht? Pode ser que sim. Pode ser, ou o senhor se recorda ou não? Eu não me recordo, mas eu acredito que sim. Sabe, no ano de 2013, acredito no ano de 2013 ou logo depois de 2012. Me narrar uma situação concreta? Eu acredito que na questão das utilidades, que acho que foi ela demorou para sair e depois esses recebimentos demoraram um pouco para vir. Eu acho que o Paulo Roberto não estava mais na diretoria. O senhor fez pagamentos ao senhor Paulo Roberto no exterior? Depósito conta no exterior? Não. Eu nunca fiz nenhum pagamento ao Paulo Roberto Costa no exterior. Todos os pagamentos de propina que eu recebi do Partido Progressista, com referência às empreiteiras ou à própria Braskem, eu repassei esses valores em reais para o Paulo Roberto Costa, ou em dólares ou em euros, aqui no Brasil. O senhor mencionou, ou melhor, veio nesse processo aqui documentos relativos a contas no exterior do senhor Paulo Roberto Costa, que, segundo a afirmação do Ministério Público, teriam sido utilizadas para receber propinas pagas pela Odebrecht diretamente no exterior. O senhor tinha conhecimento desses fatos? Não. Na época dos fatos, o senhor não tinha conhecimento? Não, para mim foi uma surpresa muito grande depois que os fatos veio à tona de que o Paulo Roberto Costa tinha conta no exterior e que tinha recebido valores diretamente de empreiteiras ou de operador que ele tratava, que não era eu. Então o senhor não tinha nenhum conhecimento disso na época? Não. Mas isso não foi dito nem pelo senhor Paulo, nem pelo Márcio Faria, por exemplo? Não. Para mim foi uma surpresa. Tá, e ainda assim ele recebia a comissão da sua parte? Sim. Nesse caso, eu até vou dizer como é que a gente usa esse termo. Isso aí para mim foi um totó que o Paulo Roberto Costa deu no Partido Progressista. Eu acho que as questões do juízo são essas. Eu passo aí a palavra.
Acho que sim, ao Ministério Público para perguntas. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Tem algumas questões que gostaria de esclarecer. O senhor, quando estava respondendo as perguntas do juiz, o senhor informou que o senhor teve contato, que o seu contato na Odebrecht seria o senhor Márcio Faria, e que o senhor teve contato com o senhor César Rocha, que o senhor informava contas para ele. Não, na verdade eu tive contato com o senhor César Rocha por 2 ou 3 vezes no máximo. Tá, onde o Márcio Faria me apresentou ele e eu entreguei as contas para que ele pudesse fazer o pagamento. Tudo bem. E essas contas bancárias que o senhor informava, eram essas contas no exterior, de doleiros, que o senhor mencionou? Sim. E os pagamentos foram, de fato, concretizados? Sim, foram concretizados. Tá certo. No caso da Braskem, também o senhor mencionou que o senhor encaminhava números de contas também para o senhor Alexandrino. Eram também essas contas no exterior? Sim. Certo. E depois era o senhor Alexandrino que encaminhava a comprovação do pagamento, os SWIFTs? Sim, eu nunca tratei com ninguém na Braskem, a não ser Alexandrino. Tá certo. Esses depósitos que o senhor identificou em relação a essa conta RFY também fazem parte dessas contas que o senhor informou para o senhor César Rocha para que ele efetuasse o pagamento? Fazem. Certo. Esses depósitos, então, seriam esses mencionados para o... Pode ser que um ou outro tenha vindo da Braskem. Certo. Mas foram os informados ao senhor César Rocha? Sim. Certo. Especificamente com relação ao consórcio TUC, o senhor sabe como foi feito a negociação do pagamento da propina? Foi feito pelo senhor Paulo Roberto Costa com quais empresários da Odebrecht, o senhor sabe? Olha, isso foi tratado diretamente para o Roberto Costa, acredito, com o senhor Márcio Faria. Uhum. E também, na época, com o consorciado, que era o Dr. Ricardo Pessoa, que era o TC. Uhum. Então tá certo, obrigada. Sem mais perguntas. Na mesa, tem perguntas dos defensores? Eu tenho, excelência. Senhor Alberto. Só, doutor, decline só a gentileza do nome do cliente. Marcelo Odebrecht. Certo, então, puxe. Obrigado. E fale no microfone. Senhor Alberto, até 24 de março desse ano, 2015, o senhor tem ideia de quantos depoimentos, em termos de colaboração, o senhor chegou a prestar? Não tenho ideia. Eu não faço essa contagem. Nem por estimativa, o senhor não tem condição? Mais de 50? Menos de 50? Nem por estimativa. Com certeza, muito mais que 50. Nesses termos, o senhor, da mesma forma que aconteceu aqui hoje, o senhor foi sempre também perguntado sobre a Odebrecht, sobre seus executivos ou seus empregados? Quando se relacionava de assuntos ou de inquéritos que eram da Odebrecht, sim. Eu estou satisfeito, excelência. Outros defensores têm indagações? Sem perguntas. O próprio defensor dele tem? Eu só lembrei de duas questões aqui. A forma desse repasse da propina, quem definia era o senhor ou era a empreiteira? Por exemplo, a minha indagação veio porque o senhor, nos outros processos, em alguns outros casos, foi feito de uma outra maneira, depósitos bancários, na MO Consultoria... Não, normalmente a Odebrecht ou ela pagava em dinheiro ou ela pagava no exterior. Tá. Mas isso quem definia era a solicitação do senhor ou era deles? Não, como é que isso era feito? Não. Eu estava incumbido de receber. Então, se me mandasse buscar esse dinheiro lá no Nordeste ou em algum outro país ou entregasse conta, eu iria fazer. A questão das contas no exterior, a ideia de fazer o depósito nas contas no exterior foi do senhor ou foi da Odebrecht? Ela que pediu, veja essas contas no exterior para a gente fazer os depósitos, ou o senhor que forneceu
olha essas contas aqui para vocês fazerem os pagamentos? Tanto eu tinha a prioridade de receber isso no exterior, quanto a própria Odebrecht também tinha interesse em pagar no exterior. Então, assim foi combinado e assim foi acertado e foi pago. Tá, mas eu não entendi. Teve iniciativa de alguém nessa questão ou não? Eu não me lembro. Isso foi uma questão de acertos para recebimento. Parte eu recebi em valores em reais aqui, parte foi pago lá fora. O senhor Marcelo Odebrecht, o senhor chegou a conhecer? Não conheço o senhor Marcelo Odebrecht. Em nenhum momento foi mencionado que alguém tinha que pedir autorização ao senhor Marcelo Odebrecht ou alguma coisa nesse sentido para que ele pudesse efetuar pagamentos ou que pudesse fazer acordos. O senhor Márcio Faria, quando ele negociava e fazia esses pagamentos, ele tratava isso com autonomia com o senhor? Tratava isso com autonomia total. Definir, por exemplo, aquela redução de valor de propina? Autonomia total. Ele nunca falou que ele teria que ter autorização de Não. quem quer que seja? Não. Que teria que informar alguém ou coisa parecida? Não. Nunca existiu isso. Nem quando tratou comigo, nem quando tratou com o seu José Janene, onde eu estava presente. Esse outro aqui, o Bernardo Schiller Freiburghaus, que seria o responsável pelos pagamentos. Não conheço. Não conhece. O Rogério Santos Araújo, o senhor também não chegou nem Também a não conhecer? conheço. Não tive relacionamento nenhum com o Rogério. O senhor, última questão aqui, o senhor sabe até respondeu isso em outros depoimentos, mas, enfim, esses pagamentos à diretoria de abastecimento, as outras diretorias também recebiam? Sim, a diretoria de serviço recebia pelas obras. E o senhor tinha conhecimento disso na época ou somente depois? Não, tinha conhecimento na época. E o senhor teve conhecimento disso por conta do quê? Por conta dos comentários que, tanto dos empreiteiros, tanto do seu José, todo mundo sabia. Tá bom, então era isso.